Liam vai ter um encontro com sua antiga filha? Eu fiz um vídeo aqui sobre o que aconteceu com sua ex-esposa e ex-filha após a morte de Liam, depois que elas se separaram dele e ele morreu, foi para outro mundo. Onde lá eu comentei que ela é invocada para outro mundo, no caso a filha dele, e lá nesse outro mundo ela conhece a vida atual de Liam, embora nenhum dos dois se reconheçam. Então hoje vamos falar sobre esse encontro entre os dois, que é bem legal porque na verdade o Liam ensina várias coisas para sua filha. Tipo, ele não sabe que ela é sua filha, mas ele ensina ela, ele toma conta dela e é bem legal. Eu sou o Diogo, dono do canal Grude Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu faço muito vídeo incrível de anime de Sekai Fantasia que eu sei que você vai gostar, então se inscreve aí e não perde tempo, se inscreva aí e acompanhe. E claro, deixa o gostei também para apoiar o vídeo. E tudo isso começaria em um mundo medieval. Sabemos que nesse universo que o Liam existe, da mesma forma que existem nações multiplanetárias, tecnológicas, que controlam sistemas solares inteiros, como é a dele, por exemplo, existem planetas que não são desenvolvidos, que não têm tecnologia, que não saíram da era medieval, e essa história se passa em um desses planetas. Basicamente, este mundo está sendo atacado por um rei demônio, e então nós temos um país que ainda não caiu, mas está quase caindo, e então a rainha junto com seus vassalos, performa um ritual de invocação, invocando assim heróis. Mas no caso, era para invocar apenas uma pessoa, que era Kanami, a filha de Liam. Porém, o guia, como nós já sabemos que é maligno, moveu os pauzinhos para mandar o Liam para lá, querendo que ele ficasse longe de sua casa. E assim, o Liam e a Kanami juntos são invocados para esse outro mundo. A Kanami, quando foi invocada, obviamente não entenderia nada do que está acontecendo ali, ficando bem confusa, principalmente quando a rainha chegou e se apresentou como rainha e que ela é uma heroína pedindo por ajuda. Mas uma coisa que pelo menos é deixado claro aqui nos pensamentos de Kanami é que essa rainha é incrível, essa rainha é belíssima, embora nós não tenhamos ilustrações dela, infelizmente. Todo mundo sabe que as rainhas sempre são as melhores. Onde é que a rainha pediria perdão pela injustiça de invocar Kanami nesse mundo, mas eles precisam da ajuda dela. E nós vemos claramente que a rainha precisa de ajuda não apenas pelo rei demônio, mas também no próprio país dela, porque nessa sala, por exemplo, nós temos duas facções, os magos que invocaram a Kanami e a rainha e seus vassalos, onde aqui é deixado muito claro que a rainha e seu pessoal não gostam desses magos, tem desgosto por eles, e a Kanami aqui vê isso em primeira mão, com eles brigando, com eles discutindo, uma coisa nada saudável de fazer na frente do herói que você invocou. E é nessa situação caótica que o círculo é ativado novamente e Liam foi invocado para o lado de Kanami, e a primeira impressão de Kanami é que esse jovem invocado parece o oposto dela. Suas roupas pareciam caras, de qualidade extrema, junto com um bracelete de ouro no pulso, mostrando que ele era muito rico, diferente dela que era pobrinha, tadinha. Mas alguma coisa nesse jovem fez ela ficar nostálgica. E agora, essa parte não tem explicação alguma pra isso. Como ela se sentiu nostálgica ao ver Liam por menos de 3 minutos pela primeira vez na vida, sendo que ele é completamente diferente de como ele era na vida passada. É um mistério como ela se sentiu nostálgica olhando pra ele. Isso aqui é puramente o autor querendo falar, ó, tem alguma coisa aqui, hein? Puramente isso. E Liam, por outro lado, enquanto ignorava todos os olhares nele, começou a xingar esse círculo mágico, falando que se sente patético por ter sido invocado por tal coisa, porque esse círculo mágico é muito rudimentar comparado com os que ele vê no Império, porque lá é muito mais avançado, tecnológico. Mas porque eles não usaram magia de escravidão assim que eles invocaram eles, ele deu alguns pontos para esse reino e decide que vai pelo menos escutar o que eles têm para falar olhando para a rainha, sabendo que ela ali é a pessoa mais importante na multidão. E claro, a atitude desdenhosa de Liam irritou muito os guardas da rainha, mas ela salvou eles, se desculpando em seu lugar, pedindo desculpas pela situação ali, porque eu imagino que o Liam, sendo ele mesmo, teria destruído esses guardas se eles levantassem um dedo contra ele. E com isso, o Liam entende que a rainha não pretendia invocar ele, e nesse caso a piada fica ainda mais engraçada enquanto olha para o mago, porque aqui era para apenas Kanami ser invocada, e ele foi invocado por acidente por causa do guia. Então ele ser invocado sem querer deixou tudo isso aqui ainda pior, onde a rainha então foi direto ao ponto e disse que ela precisava da ajuda deles, e por isso que eles foram invocados como heróis, se ajoelhando e pedindo que eles salvassem seu reino. E o Liam começaria a rir como um maníaco, perguntando se ela está séria com isso, perguntando se eles realmente estão pedindo para Liam ser a Banfield salvar eles, ser o salvador deles. E Kanami, enquanto se sentia estranha pelo jeito que Liam se apresentou, já que por ela ser da Terra, ter um sobrenome, um nome do meio não é nada demais, é algo bem comum, mas aqui
Não é? Isso significa que ele é um nobre, que ele tem sangue importante. Porém, mesmo que a Kaname não tenha percebido isso porque ela é da Terra, ela se viu tremendo enquanto ele se apresentava. Ela não sabia por quê, mas ela estava tremendo, que é claro por causa da aura de Lian. Por outro lado, enquanto a Kaname não se afetou pelo nome dele, a rainha e os outros ficaram chocados, perguntando se ele era um nobre de outro mundo. E Lian, sabendo que eles não entenderiam se ele explicasse o multiverso, nações interplanetárias e tudo mais, apenas concorda, dizendo que é mais ou menos isso aí, ele é um nobre. Mas ele fala que tem algum tempo para matar desde que ele chegou aqui, já que vai demorar algum tempo para seus companheiros acharem ele, e portanto ele vai salvar eles sendo alguém gentil. Onde depois disso, enquanto a rainha guiava eles pelo castelo, Lian notaria o quão humilde esse castelo é, parecendo mais uma mansão do que um castelo propriamente dito. E claro, ele perceberia como que a rainha e a adolescente, Kaname, que foi invocada com ele, conversariam amigavelmente. Onde quando ela fala que se chama Kaname, Lian acabaria pensando nisso em voz alta, parando e sentindo uma sensação imensa de raiva e tristeza brotando em seu peito. Por um segundo, ele imaginou que essa garota pudesse realmente ser sua filha, mas ele rejeitou essa ideia enquanto pensava que era impossível. E porque ele falou o nome dela em voz alta sem querer, isso chama a atenção de Kaname e ela não ficou feliz, falando que não ia citar insultos ao seu nome. E Lian pensa que de fato, se ela tem orgulho do seu nome, ela não é sua filha, porque a sua filha costumava odiar o nome que ele deu pra ela, que é o nome Kaname. E então Lian perguntaria pra ela como que se escreve o seu nome, e ela diz que não vai dizer porque ela não gosta. Então basicamente ela gosta do seu nome, mas não gosta de como se escreve ele por algum motivo. Claro, eu não posso falar o motivo porque eu não sei falar japonês, então eu não faço ideia do que os caracteres significam. Mas isso também nos mostra que Kaname, quando criança, uma criança burra e idiota, não gostava do seu nome, mas conforme ela foi crescendo e amadurecendo, ela começou a gostar do nome que o seu pai deu pra ela. Mesmo que ela não goste dos caracteres, ela gosta do seu nome, ela tem orgulho dele, porque foi seu pai que deu. Sendo mais uma amostra de como, embora quando criança ela fez merda porque ela era uma criança burra, quando Kaname cresceu, ela realmente passou a apreciar o seu pai, no caso o Lian. Onde Lian, por outro lado, começou a pensar em todas as razões pelas quais essa garota não podia ser sua filha, pensando nisso de novo e de novo e de novo, e que as chances dele encontrar com ela novamente são baixíssimas. Porém, com isso sabemos que eles estão no mesmo universo, que a Terra, que é de onde a Kaname vem, fica no mesmo universo do qual o Lian veio, ou seja, o Império Intergaláctico dele e a Terra onde a Kaname vive, mesmo que muito longe um do outro, ficam no mesmo universo, o que nos diz que não é impossível que eles se encontrem no futuro. E então, mais tarde, enquanto os dois estão sozinhos em uma sala de espera, a Kaname pergunta se ele realmente é um nobre, e ela puxar assunto com ele é surpreendente, porque desde antes ela tem criticado a atitude dele quando ele foi invocado, porque até agora ele tem sido muito crítico com todos. E no caso, ela não tinha certeza de que ele era um nobre por causa da atitude ruim dele, principalmente em como ele reclamou da comida durante o jantar, o que colocou a rainha em um ponto estranho. Mas ele fala que ele não ofendeu a culinária, que ele não disse que a comida era ruim, apenas que não era do seu agrado. Ele não insultou a cozinha deste planeta, apenas falou que o seu gosto não é esse. Porém, Kaname ainda acha a atitude de Lian inaceitável, principalmente porque depois ela fala que ter um pouco de gratidão pela hospitalidade que Enola tem mostrado pra eles é muito importante. E Lian ficou de cara com o que ela falou, em como ela foi manipulada por Enola sem nem perceber. E então, a chamando de burra, Lian diz que eles foram sequestrados por essa rainha, e Kaname tentou passar pano falando que eles precisam de ajuda e por isso fizeram isso. Mas Lian fala que os problemas deles são responsabilidades deles e não dos invocados. Além disso, eles usaram uma invocação de via única, ou seja, eles nunca vão conseguir mandar a Kaname ou o Lian de volta para suas respectivas casas. Então a única forma deles saírem dali é quando o pessoal do Lian achar eles e então vir buscar eles. Acima disso, eles precisam que esses dois matem o Rei Demônio. Então esse país, a rainha, os seus súditos precisam deles dois. Então claro que eles vão mostrar hospitalidade com eles. É impossível você invocar duas pessoas, querer que eles derrotem seus maiores inimigos e tratar eles como lixo. Ou seja, ser gentis com eles é o mínimo que a rainha poderia fazer. Por isso, não é inteligente ser boazinha e amiguinha deles. O país invocou eles por interesse próprio e não para fazer amizade. Porém, Kaname diz que não liga se não puder ir para casa, e mesmo que fosse, não teria lugar lá, já que ela não quer ver sua mãe e seu padrasto a abandonou. E então, a partir de agora, vamos ter um monte dessas interações entre Kaname e
Liam, onde eles meio que estão brigando, porque o Liam é implacável com as pessoas desse mundo, ele sabe o que está acontecendo, ele é sério, ele não é idiota, não é manipulável, enquanto a Kaname meio que se compadece com a rainha e os outros, então briga com ele pela atitude dele. Vamos ter um monte de cenas dessa que eu vou pular porque não é importante, mas isso acontece com frequência. Eles meio que têm uma relação meio antagonista aqui por causa disso. Agora, em outro momento, enquanto Kaname era toda influenciada pelas palavras da rainha, Liam pergunta se ela acredita em tudo que ouviu. No caso, a rainha contou a história desse mundo e como o rei demônio está destruindo os humanos, e os homens bestas são maus, são pessoas horríveis, eles têm que ser exterminados, essas paradas. Onde Liam fala que ela é realmente fácil, a heroína perfeita, a ferramenta perfeita. E vendo como ela nem percebia como que ela era usada e manipulada pela rainha, o Liam pensa que eles realmente não vão se dar bem aqui. Por outro lado, ela realmente está irritada com a atitude de Liam, até porque ele tá sempre reclamando e batendo na cabeça com os outros. E então aqui nós descobrimos o principal motivo pelo qual a Kaname não suspeita das pessoas, não trata elas mal e quer acreditar nas pessoas. Na sua vida passada, Liam ensinou isso pra ela. Ele disse que era exaustivo estar em guarda a todo momento, então ele preferia acreditar em outras pessoas e viveu assim. E Kaname quer viver do jeito que o seu pai viveu. Embora seja porque ele viveu daquele jeito que ele foi traído, teve uma vida de merda e mudou completamente em sua nova vida. Mas é por isso que Kaname quer salvar essas pessoas, ela quer lutar. Ela pensa que talvez isso possa ajudar ela a expiar um pouco a traição que ela fez contra o seu pai, mesmo que naquela época ela fosse uma criança burra, mas ela ainda se culpa muito, como eu disse no meu outro vídeo. Agora, em outro momento, depois que Liam destruiu o exército inimigo sozinho e tomou os inimigos como subordinados, ele teria uma baita discussão com a rainha, onde ele joga um monte de verdades na frente de todo mundo, humilha a rainha, mata um guarda que se levantou contra ele e mostra que ele tá ali porque ele foi invocado. Essa rainha é uma incompetente, inútil, e ele que derrotou os inimigos, e não esse país. Mostrando quem é que manda ali, colocando o pé na mesa. Onde por causa disso, Kaname foi reclamar com ele pela atitude dele, pelo que ele falou, pelo que ele fez. E Liam novamente vai ensinar pra ela mais sobre como as coisas funcionam, o que significa ser um governante. O que eu não vou comentar aqui porque é muita coisa, mas o Liam basicamente ensina pra ela, ele fala pra ela, Enola é uma idiota, ela tá fazendo o mínimo possível para apaziguar seu povo. Ela tem vários motivos secundários para agir do jeito que ela age. Ela não é uma governante benevolente, ela é uma governante covarde que tem medo da revolta do seu próprio povo. Então o Liam dá uma aula sobre o que é ser um governante pra ela, já que ele é um governante e sabe muito melhor do que Enola como ser um. Então depois de desbancar a Kaname nos argumentos e dar uma grande aula pra ela, e claro fazer questão de comentar sobre o quanto que essa rainha é incompetente, o Liam começa a falar sobre a própria Kaname. Ele diz que consegue adivinhar o tipo de pais que ela teve, que ela foi criada por tolos, se perguntando o que eles ensinaram pra ela de qualquer forma, vendo o quão boazinha essa garota é, e Kaname defenderia seu pai imediatamente, não aceitando que Liam insultasse seu pai dessa forma. Isso foi ao ponto onde Liam se chamou de tolo fácil, que não ensinou nada de útil pra ela, só falou nada com nada, e que ele provavelmente iria pagar uma hora ou outra por isso, se ele já não pagou, afinal esse mundo é cruel. E Kaname aqui quase sacou sua espada para o Liam. Ela ficou tão irritada por ele insultar seu pai que ela estava pronta para caçar briga com Liam. Ela sabe que ele é muito mais forte do que ela viu ele lutando e ela não conseguia nem acompanhar seus movimentos, mas para defender o seu pai, ela quase sacou sua espada. Ela só não sacou porque ela foi impedida pelo Liam e sua subordinada. Então aqui nós vemos duas coisas, o quanto que a Kaname valoriza a vida passada de Liam, o quanto que ela valoriza seu pai, mesmo que ela tenha perdido ele, e o quanto que é engraçado ver o Liam se xingando, porque ele xingou um monte o pai da Kaname, e o pai da Kaname é ele, então ele se xingou um monte. Mas agora daqui vamos para o fim de tudo. Em seguida, o Liam vai derrotar o rei demônio, e então seus subordinados chegam nesse planeta para o buscar. E então depois de resolver as coisas que ele tinha para resolver nesse país, ameaçar muito a rainha, o seu povo e tudo mais, Liam manda que seus magos reais criassem um portão de teletransporte para que a Kaname pudesse voltar para sua casa, para a Terra, onde a Kaname não queria ir porque seu pai morreu, seu padrasto a abandonou e sua mãe quer fazer ela ir pro cabaré, como eu disse no outro vídeo, porque a mãe dela é o pior tipo de humano que existe. Por isso ela queria ficar nesse mundo, e então vai de novo o Liam ensinar essa criança sobre como que o mundo funciona. Ele diz que agora que esse mundo não tem um Lorde Demônio, ficar ali é pedir para ser traída por todos. Eles podem gostar dela agora, serem aliados dela agora, mas sem uma ameaça, o poder dela, como a pessoa mais poderosa do mundo, vai começar a ser temido pelos outros, ou seja, as outras pessoas vão temer ela, e consequentemente eles vão matar ela. A própria Enola, que é toda amiguinha dela, ou vai ser uma das pessoas que teme ela e vai concordar em matar ela, ou vai ser alguém que os outros vão botar pressão e portanto vai matar ela.
dela. Ou seja, de um jeito ou de outro, ela vai morrer se ficar ali. E vendo o quão inocente essa garota é, e o quanto que ela defendeu seu pai da outra vez, Liam diz que o pai dela deve ter sido um homem muito melhor do que ele é, mas ele fala que ela precisa voltar para o seu planeta natal e qualquer coisa mudar as coisas lá. Se a situação familiar dela é ruim, ele então dá uma sacola cheia de joias e ouro pra ela, falando que ela é inteligente, que ela não deve se limitar a coisas tipo, eu sou apenas uma estudante, eu sou apenas menor de idade. Não se limite por essas coisas, ela é inteligente. A única pessoa que pode tomar responsabilidade por sua vida é você mesmo. A sua vida é sua para você cuidar. Só ela tem o poder para mudar seu próprio destino. E então ele acaricia sua cabeça e fala que ela deve voltar para casa. E se ele está insatisfeito em como as coisas estão, ela apenas tem que mudar isso. E é engraçado como o Liam, mesmo tendo reencarnado e não sabendo que essa garota é a sua ex-filha, no caso a sua filha, porque ele ainda considera uma filha, continua ensinando coisas para ela, a ajudando, a apoiando, cuidando dela. Porque nesse volume inteiro ele cuidou muito dela. Ele tentou falar que ela foi manipulada pela rainha, ele ensinou como que as coisas funcionavam pra ela, abriu os olhos dela sobre os perigos desse mundo. Mesmo sem saber que ela é sua filha, ele cuidou dela, e isso é muito legal. E com isso, ela voltou para a Terra, e como eu disse no meu outro vídeo, ela saiu da sua casa, foi morar com seus avós e mudou sua vida. E isso porque ela ganhou coragem e determinação após conhecer Liam. E é isso, meus amigos, o encontro de Liam e Kanami, o encontro de pai e filha, mesmo que ela não soubesse que ele é seu pai e que ele não acreditasse nem por um momento que ela era sua filha. E o que você achou? Comenta aí que eu quero saber sua opinião. E eu preciso falar que eu gostei bastante, eu achei bem legal esse arco. Principalmente a forma como ela sempre defendeu seu pai, o que nos mostra o quanto que ela valoriza a vida passada de Liam. Mas então, se você quer mais, aqui tem vídeo de Ori Wasekan que eu sei que você vai gostar também. Não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei aí para apoiar o vídeo. E um grande obrigado aos membros por todo o apoio e ajuda que vocês dão. Agora eu fui.